comprar um carro na Itália? Como dirigir dentro das regras mesmo com a habilitação brasileira? Seguro obrigatório, documentação são apenas alguns dos tópicos que envolvem ser proprietário de um veículo na Itália. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre revisão e manutenções, como se programar para isso e o que é o tão falado tagliando. A vontade mesmo é falar só assunto de casa, mas promessa é dívida e a gente vai concluir esse guia sobre carros, porque também é um tema importantíssimo, principalmente para quem não está acostumado e não conhece a normativa italiana. Aqui a gente tem basicamente 3 tipos de manutenção de carros: a troca dos pneus, o tagliando e a revisão, mas a gente já entra no detalhe de cada uma delas. A troca dos pneus é uma obrigatoriedade na Itália entre o dia 15 de outubro e o dia 15 de abril, tanto no início do outono como no início da primavera, a menos que sejam utilizados pneus 4 estações que se adaptam às temperaturas diferentes durante o ano. O princípio por trás dessa normativa é que se utilizem pneus próprios para o inverno no período de frio. Isso para evitar ou diminuir o risco de deslize em caso de muita chuva, em caso de estrada gelada, porque chove e com o frio a água congela na estrada, em caso de neve, em caso de granizo, mas essa da troca dos pneus não é a única solução para a gente. Também é possível utilizar durante o ano todo, no período dos 12 meses, um pneu chamado quattro stagioni, ou seja, 4 estações. É um pneu que tem uma tecnologia a mais, também é mais caro, porque ele se adapta à temperatura e ele fornece a aderência ideal para cada tipo de temperatura. Ou ainda é possível continuar com os pneus de verão, aqueles tradicionais, e andar com as correntes no porta-malas. Muitos têm dúvidas com relação à quantidade de correntes necessárias, principalmente porque não se encontra muito conteúdo na internet em outros idiomas a não ser italiano. E a verdade é que é muito simples de entender. Você precisa de tantas correntes quanto a tração do seu carro. Se ele é de tração dianteira ou traseira, você só precisa de um jogo, um par de correntes. Agora, se o carro for 4x4, você precisa de 4 correntes, uma para cada roda, para cada pneu do seu carro. Deu para entender? Por essa das correntes ser a opção mais barata, muitos acabam optando por isso, mas com certeza a troca dos pneus é a opção mais segura. Para quem quiser comprar uma corrente, é baratinho, você encontra em lojas de construção, na Amazon, em lojas como a Tecnomat, a Hobby, no valor entre 15 e 50 euros, é bem variável, depende do tamanho das rodas. E se você quiser fazer a troca dos pneus, você vai ter o custo da compra de um jogo a mais de pneus e você vai ter o custo do famoso gomista, que é a pessoa que trabalha com rodas. E isso vai custar entre 30 e 70 euros. O tagliando nada mais é que a manutenção ordinária e o controle periódico do carro. É como se fosse um check-up médico completo. É feita a substituição, a troca de óleo, a limpeza ou a troca também, se for necessário, dos filtros de ar e de óleo. É feito um controle dos freios, da correia dentada e das luzes de direção, farol, seta e também dos freios, as luzes de freio. É basicamente isso. Aqui na Itália, esse tipo de manutenção não é obrigatório, mas é óbvio que é aconselhado e quem tem um carro tem o desejo de manter ele por muito mais tempo e da melhor forma possível, porque tudo que dá de problema em carro é gasto. Então, a manutenção preventiva é muito importante. E aqui eles aconselham a troca de óleo, pelo menos,
a cada 15 mil quilômetros para carros a gasolina e a cada 20 a 25 mil quilômetros para carros a diesel. Muita atenção com esse nome, inclusive, porque alguns confundem, já que diesel em italiano se diz também gasóleo e gasolina se diz benzina. Então, fiquem atentos a esses nomes para não colocar o combustível errado no carro. Esse tipo de serviço pode ser feito de 3 formas. A primeira delas é em uma oficina no seu mecânico de confiança. A segunda é por conta própria, porque você também pode fazer isso sozinho se quiser. E a terceira é em uma oficina autorizada da marca do seu carro. E é óbvio que essa última opção é a mais cara de todas. Só tem uma situação em que esse tagliando é obrigatório, mas não por lei e sim por exigência dos fabricantes. Para manter a garantia, acredito que no Brasil funcione assim também, você tem que fazer as manutenções periódicas nas concessionárias autorizadas e nas oficinas que pertencem à marca daquele carro. Nesse caso, sim, por 3 a 5 anos, depende da garantia, você é obrigado a fazer as manutenções. Mas, novamente, não é uma normativa italiana. Se eu posso te dar um conselho, faça as manutenções pelo menos uma vez no ano, porque mesmo que você não queira, ninguém depois vai querer comprar um carro de 2, 3, 5 anos que nunca teve uma troca de óleo sequer. E se você tem condições, melhor ainda ir em uma oficina autorizada, porque na revenda isso tem um peso e acaba gerando mais confiança na pessoa que está comprando o carro. Se não tiver condições, vai em qualquer mecânico mesmo, desde que seja um mecânico de confiança para fazer tudo certinho. O custo disso pode variar bastante, porque depende principalmente do que tem que ser feito. O talhando inclui a troca do óleo, dos filtros, como a gente falou antes, e o controle geral. Mas se você tiver que substituir uma peça, como a correia dentada, por exemplo, isso não está incluído. Está incluído o controle. Se você tiver que trocar, você vai pagar pela peça e pelas horas de trabalho a mais do mecânico. Dito isso, a cidade também influencia no preço do talhando, varia de cidade para cidade, até mesmo de oficina para oficina dentro da mesma cidade, tem a mais cara, tem a mais barata, e principalmente de carro para carro, porque é óbvio que um Fiat Uno não vai ter os mesmos custos de manutenção que uma Toyota RAV4, por exemplo. Só para vocês terem uma noção do que é esse valor, em praticamente todas as cidades, para um talhando base, vocês conseguem pagar entre 150 e 200 euros. Muitos confundem outro tema, que é manutenção versus revisão, porque essa sim é obrigatória e independente da quilometragem. No caso de carros novos, ou seja, a primeira revisão, tem que ser feita só depois de 4 anos da compra do carro. Já nos anos subsequentes, nossa, falei chique agora, não falei bonito. Já nos outros anos e carros usados tem que fazer a revisão a cada 2 anos. Uma coisa que eu também comentei no vídeo sobre como comprar um carro usado bom, sem cair em cilada, sem ter problemas, e eu vou repetir aqui, é nunca compre um carro usado sem que ele tenha passado pela revisão recente. Se a revisão estiver para vencer, ou seja, com 2 anos ou mais, fuja, porque pode ser problemas e na hora de você fazer a revisão, provavelmente você vai ter um monte de coisa para consertar e o seu custo vai lá em cima. Essa revisão pode ser feita tanto na motorização italiana, que é como se fosse o Detran, e ela tem um custo aproximado de 55 euros, como em oficinas que são autorizadas pelo Ministério dos Transportes, e nesse caso você paga um pouco a mais por isso e fica em torno de 79 euros, mas o valor é super acessível. Não cumprir com essa normativa da revisão também gera multas, assim como não andar com o documento do carro pago, assim como não andar com o seguro, mas sempre vale a pena você andar
certinho com o carro em ordem, porque além das multas serem salgadas, é uma dor de cabeça que realmente não faz sentido ter. Paga suas coisas em dia, revisão, assim como a documentação, assim como o seguro. Essa é a minha dica para você. Eu vou deixar aqui na tela final os outros vídeos sobre esse tema de carros, sobre como comprar os carros usados, sobre como fazer o seguro, sobre o bolo, que é o IPVA, documentação e várias outras normativas importantes de vocês saberem antes mesmo de adquirir o veículo de vocês. Mas antes de sair desse vídeo, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo o que você quiser, um emoji que seja. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho e vem fazer parte da nossa família, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo.